Bom dia a todos. Quero começar por agradecer ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa e ao Conselho Superior da Magistratura, nas pessoas do Sr. Juiz Artur Cordeiro e do Sr. Juiz Conselheiro Luís Azevedo Mendes, o convite que endereçaram ao Conselho Regional para participar nos trabalhos desta conferência. De facto, sim. Ok, obrigado. A questão dos megaprocessos e das suas consequências para a condução e aplicação da justiça é um tema que urge enfrentar, sob pena de Portugal passar a ser aquele país em que, como diz o povo, a culpa morre efetivamente solteira. 2024 é um ano particularmente importante, uma vez que se juntam nos tribunais os maiores megaprocessos de que há memória na justiça portuguesa e que são do alargado conhecimento público. Mas nem foi preciso chegarmos a esses, uma vez que nos últimos dias mais potenciais processos de extrema dimensão e complexidade se afiguram no horizonte e que, naturalmente, escuso-me de referir. Creio que ninguém discorda que a justiça ainda é demasiado lenta a lidar com os megaprocessos criminais que, apesar de tudo, são uma gota de água no oceano dos casos penais que passam pelos tribunais. O facto de envolverem figuras públicas ou conhecidas do público e, por isso, atraírem a mediatização, faz parecer que todo o sistema da justiça é um caos. Não é. É preciso que se diga. Foi aqui falado pelo Sr. Juiz Artur Cordeiro que, de facto, a percepção da justiça é uma percepção que nasce essencialmente destes megaprocessos que levam as pessoas a pensar que toda a justiça é lenta e que toda a justiça é morosa e urge comunicar e combater essa percepção com uma comunicação eficaz e adequada às circunstâncias. Mas também é verdade que estes megaprocessos mexem com matérias, áreas, princípios e valores que constituem pilares de uma sã vida em sociedade. Mexem com alguns dos crimes mais graves e mais prejudiciais a um Estado democrático maduro. Não são exclusivos de Portugal, mas são cada vez mais complexos em termos de investigação e cada vez mais demolidores em termos de consequências antes, durante e depois de todo o processo. No programa desta conferência, que muito bem reúne juízes, magistrados do Ministério Público, isto era no início ainda antes de não estarem, peço desculpa, quando foi escrito ainda estavam, peço desculpa, órgãos de polícia criminal, advogados, académicos, oficiais de justiça e jornalistas especializados no setor, levantam-se questões e porquês do ser deste estado de coisas e procura-se abordar, e muito bem, as várias vertentes do problema. Vários apontam a concentração de muitos factos e de múltiplos suspeitos num só processo como a principal causa da demora. Outros atiram, como convém, a culpa ao excesso de garantia dos arguidos e, como convém também, aos advogados que são os maus desta fita quando começam a fazer recurso a torto e a direito. Do ponto de vista dos advogados, parece-nos claro que a complexidade de alguns processos faz-os arrastar por mais tempo, embora também evite decisões distintas para os mesmos processos. De facto, como também foi aqui referido, começa cada vez mais a distinguir-se uma disparidade de recursos entre quem investiga e quem pratica e quem prevarica. E isso é algo que nos deve fazer pensar a todos se, por exemplo, os agentes da autoridade e os órgãos de polícia criminal têm meios comparáveis com os meios que têm quem prevarica. E muitas vezes não temos. Se calhar temos a nossa polícia a andar com carros com deficiente manutenção e temos os criminosos com Ferraris. Portanto, é algo que temos que pensar e que urge pensar, porque se queremos combater essas pessoas, tem que haver um equilíbrio de meios. Parece-me evidente. Há quem diga que talvez fosse melhor separar sujeitos e matérias para julgar mais rápido. Tenho dúvidas que possa ser assim, especialmente em casos tão complexos, por exemplo, a criminalidade financeira, porque podemos correr o risco de ter decisões completamente diferentes para vários processos com factos essencialmente idênticos, e isso também é um tema que temos que abordar. A questão das garantias da defesa, que naturalmente, como advogado, não poderia deixar de falar, parece-me que se impõe uma reflexão profunda em relação à questão das detenções para interrogatório. Não pode jamais ser regra de ter pessoas para serem ouvidas, porque o habitual não é as pessoas serem detidas para serem ouvidas, mas serem convocadas e comparecerem. Não se pode tornar uma regra
que seja seguida principalmente em casos mediáticos, porque poderá parecer melhor e terá um efeito superior em termos mediáticos. Os termos mediáticos, apesar de eu, enquanto Presidente do Conselho Regional de Lisboa, sempre ter defendido e continuar a defender a necessidade de uma comunicação eficaz e clara com a população através dos meios de comunicação social, não nos deve levar a que essa mediatização corresponda a um enxovalhamento público dos arguidos, sejam eles quem forem. Isso é inadmissível num Estado de Direito democrático, porque o que se faz às pessoas nesses dias é algo que jamais se apaga, é uma mancha que fica. E isso, enquanto advogado, preocupa-me muito. Não me parece que isso contribua em nada para a boa imagem da justiça. Não há, seguramente, receitas nem diagnósticos consensuais, isso é impossível de acontecer. Mas haverá, certamente, um patamar mínimo de consenso entre todos nós, que será preciso encontrar e que creio que aqui se procurará. O estado de coisas que existe não pode persistir, não pode deixar-nos satisfeitos. Não podemos ter processos que envolvem crimes demolidores para a credibilidade de uma sociedade e de um país e que fiquem impunes porque prescrevem ou porque se arrastam demasiado nos tribunais. Será que uma justiça lenta, morosa, passados 10, 15 anos, é eficaz? É clara para a população? Não creio. Uma justiça não pode demorar tanto tempo. Não podemos, enfim, ter arguidos que ficam eternamente acusados na praça pública, sem possibilidade de limparem o seu nome ou esclarecerem o sucedido. Não raras vezes, a notícia da detenção tem primeiras páginas, mas a notícia da absolvição não tem o mesmo destaque. Eu pergunto-me, pessoas que são obrigadas a admitir-se de cargos públicos e que depois vai-se a concluir, e bem, após a apreciação da prova, que não têm qualquer responsabilidade criminal, como é que ficam? Quem é que lhes retira a mancha que lhes foi colocada nos primeiros dias das detenções, dos jornais e das televisões? Ninguém. Há demissões de ministros, há pessoas que ficam com a sua vida, diria eu, marcada e que, infelizmente, ninguém lhes tira essa marca e ninguém os compensa por isso, porque têm família, têm filhos, têm pais, têm mulheres, têm maridos e a mancha continua. Não podemos, enfim, ter uma opinião pública que fica a pensar que a justiça é um poço sem fundo, em tudo o que cai fica sujo e sem remédio. Isso é inadmissível. Espero, muito sinceramente, e creio que sim, pelas pessoas que organizaram esta conferência, que me merecem a maior credibilidade, respeito e permitam-me amizade, que me liga desde os tempos do Conselho Consultivo ao Sr. Juiz-Presidente da Comarca de Lisboa, que merece uma palavra de apreço da parte do Presidente do Conselho Regional de Lisboa e do Conselho Regional de Lisboa, pela forma como sempre tratou os advogados e o Conselho Regional de Lisboa. O país vive o advento de um novo ciclo político e eu prefiro sempre ver estes momentos não como um sintoma de crise, mas como uma oportunidade para mudar e melhorar. Queira a justiça, como outros setores da sociedade portuguesa, optar por uma mudança positiva e construtiva, precisa de se atualizar, de se preparar, não apenas para o presente, mas, sobretudo, para um futuro que já aí está. É que no futuro próximo a complexidade do crime vai aumentar ainda mais. A tecnologia e a inteligência artificial não têm apenas uma face positiva e a justiça portuguesa tem de se preparar para esse cenário. E o dia de começar a refletir e a tirar conclusões poderá ser hoje e nesta conferência e, por isso, faço votos para que os trabalhos decorram com excelência, como seguramente decorrerão. Muito obrigado a todos.